Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um vídeo, mas esse vídeo não é igual aos outros. Esse aqui é o super vídeo do pré-jogo entre Fluminense e Boca Juniors, que é o único vídeo que vocês vão querer ver mesmo no meu canal. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Primeira situação é justamente falar como que vai ser o vídeo. Passo a passo vai ser: primeira parte, vamos fazer o pré-jogo normal, como vocês sabem, falando sobre os jogadores, sobre o que eu acho, sobre o técnico, sobre quem vai apitar e por aí vai. Depois disso, a gente vai fazer justamente um comparativo para ver quem é o melhor de cada time, para ver se realmente o Fluminense é melhor do que o Boca ou vice-versa. E eu também apontaria minha perspectiva, onde que eu vou estar. Então, espero que vocês curtam bastante esse vídeo. Primeira parte, então, vamos falar sobre o pré-jogo, né? Na final da Libertadores, dia 4 de 11 de 2023. Gravem essa data. Mesmo que aconteça ou não aconteça nada, gravem essa data. É amanhã. No dia de hoje que eu tô gravando, que é dia 3. Às 17 horas, em Maracanã, o estádio da final será o Maracanã. O juiz será o Vilmar Roldán, que apitou 3 jogos do Fluminense. Não gostei de nenhum deles. Juiz problemático até demais. O Victor Lessa, ele apontou muito bem que o Vilmar Roldán é um técnico, é um juiz que não dá muito amarelo, mas dá muito vermelho. Isso daí complica para um Fluminense. O VAR é o Juan Lara, do Chile. O Vilmar Roldán é também do Chile. A odds está favorável ao Fluminense. 3,55 para o Boca, a 3,25 para o empate e 2,15 para o Fluminense. Ou seja, é uma leve vantagem. Porém, no site de futebol que eu utilizo, amplo favoritismo do Boca, 67% para o Boca, 3% para o empate e 31%. Só para a gente deixar aqui um ponto, com certeza a torcida do Boca é maior do que a do Fluminense. Porque o Boca, ele é o segundo ou o primeiro maior da Argentina, disparado. Então, a Argentina já é grande, então é normal isso. Nos últimos 5 jogos, empate completo. Até, aliás, achei interessante isso, porque é um empate completo de 2 vitórias para o Fluminense, 2 derrotas e um empate. E agora você vai ter um jogo. É o desempate total para ver quem é o melhor realmente, se é o Boca ou se é o Fluminense. O Boca Juniors de Juan Almiral, que é um dos ótimos técnicos, vem a campo com Romero no gol, Advíncula, Figal, Zarate e Fabra. Para quem não sabe, o Zarate ele entrou no lugar do que eu vou falar. Fernandes. O Fernandes com G e o Fernandes com F, que é F Fernandes e G Fernandes. Medina e um dos melhores jogadores dele, o Barco. E no ataque, Merentiel e o poderoso e supremo Cavani. O desfalque será justamente pelo Rojo, que é o capitão do time e foi expulso no jogo anterior. Todo mundo tomou amarelo. E Benedetto Ezabadios por lesão. Aliás, Benedetto, que é um carrasco do Fluminense. E é muito bom ter ele com lesão. Não sei se ele vai voltar durante o jogo. Talvez ele possa até tirar o Cavani e colocar o Benedetto, que eu acho muito difícil. Mas é interessante a gente ver isso. No lado Fluminense, Fernando Diniz. Incógnitas, mas é sempre bom. Fábio no gol. Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Sim, eu acho que ele vai colocar os 2 mais velhos num lugar. André. E aí temos as dúvidas. Martinelli ou Ganso? John Arias e Keno. Segunda dúvida, que é a mesma coisa. John Kennedy ou Ganso?
e Germancano. Por que existe essa dúvida? Porque o Fluminense tanto pode jogar no 4-2-3-1 com o André Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano, ou pode jogar no 4-2-4 com André, Ganso, Arias, Keno, John Kennedy e Ganso e Cano. Pode ser isso. O único suspenso é o Manuel por doping. Dito isso, comparando, né, eu vou comparar justamente no 4-4-2, que foi a última situação. E vamos nessa para ver se quem é o melhor time, quem não é. E começa então com Romero e Fábio. Hoje Romero é muito melhor do que Fábio. Eu sei da história, eu sei que vou falar isso, eu quero pontuar com vocês isso. Porque lá na frente eu vou ter que falar também da história. Mas eu entendo o Fábio na história, mas o Romero hoje supera a história e é um dos melhores goleiros da Argentina. Só não é titular da Argentina porque existe um cara chamado Dibu Martínez. Mas fora isso, o segundo melhor goleiro da Argentina tem nome e sobrenome, que é Sérgio Romero. Então, 1-0 pro Boca Juniors. Advíncula e Samuel Xavier. Esse daí eu vou ter que colocar muito mais pela história. Eu não falei muito mais pela história, mas também pelo trabalho que ele teve. Eu colocaria o Advíncula como personagem principal. Então, eu dou 2-0 pro Boca. Eu gosto muito do Samuel Xavier. O Samuel Xavier tem mais componentes, mas o Advíncula tem mais nome. Nino ou Zarate. Eu sei que eu coloquei Zarate e Figal, mas na história é Figal e Zarate, mas na história é Zarate e Figal. Zarate não chega nem perto do Nino. O Rojo empata com o Nino. Então, já que o Rojo não vai estar no time, Nino 2-1. Felipe Melo ou Figal. E aí eu tenho que colocar justamente uma situação interessante, que é, eu entendo que o Felipe Melo tá velho, eu entendo que o Felipe Melo não é mais aquele, mas o Felipe Melo, ele chega na terceira final seguida, já ganhou 2 com o Palmeiras, e chega na terceira final seguida, isso já demonstra bastante coisa. Então eu dou empate. Não conta ponto. Empate não conta ponto. Marcelo e Fabra, qualquer coisa, Marcelo, qualquer coisa é Marcelo, e a gente não tem que comentar. Então, 2-2. Considerando um esquema de 4-4-2-4 ou 4-4-2, André e Fernandes, primeiro Fernandes, eu dou muito mais força ao André, que é jogador de seleção brasileira, um dos melhores ali do mundo. Não é à toa que André tem convite para jogar tanto no Liverpool quanto em outros times da Europa. E Fernandes é um bom jogador, mas falta bastante. Eu dou pro André, então 3-2. Ganso ou outro Fernandes, eu dou muito pro Ganso. Ganso também tem uma final de Libertadores, já ganhou uma Libertadores, aliás, lá atrás. Já essa daqui é a segunda final dele. E pela história e pelo que ele tem, mesmo tendo um pouquinho de nível pro outro Fernandes, eu vou dar também pro Ganso 4-2 Fluminense. Arias, o Arias é na frente? Não, o Arias é pra ela. Arias e Barco é empate. Eu acho que o Arias é muito bom, um dos melhores colombianos, mas o Barco hoje tá jogando muito. Eu acho que dá empate, eu não daria nenhum ponto, porque os dois são ótimos jogadores, os dois são a estrela do time, então eu não consigo decidir. Então, 4-2 ainda Fluminense. Medina ou Keno. Acho o Medina melhor do que o Keno. Muito melhor do que o Keno. É um cara que realmente sabe driblar e quando realmente se manter também ali defensivamente falando. E muito por conta dessa defesa que ele tem, eu colocaria Medina como o melhor do time. Então 4-4. 4-4, né? John Kennedy e Merentiel.
Merentiel tem mais história, mas John Kennedy hoje é um dos melhores jogadores do Fluminense também. Eu também vou dar empate. Então, calma aí, vamos ver aqui. Antes de chegar no centroavante. Romero, Advíncula, Nino, Felipe Melo empata, né? Então, Marcelo, André, Ganso, aí Barco empata, Medina, Merentiel, John Kennedy empata, Cano e Cavani, e aí eu falei lá atrás, lembra que eu falei que eu não ia falar da história? Cavani tem muito mais história mundial do que o Cano. Já foi considerado um dos melhores, o top 10 centroavantes do mundo hoje. É muito difícil ser isso. O Cano também é um dos caras que é um dos top 10, mas ele está menos. Então eu acredito que o Cavani tem que colocar ali então empate 4-4. Agora, quem vai realmente dividir opiniões é justamente Juan Almirão e Fernando Diniz. Eu vou dar vitória pro Fluminense e Fernando Diniz. Hoje é técnico da seleção brasileira. O Almirão, ele não tem nível para a seleção brasileira, para a seleção argentina. E isso daí já faz uma diferença enorme do que eu acho. Então, na minha concepção, o Fluminense ganha, mas ganha bem apertado, de 5-4. Ou, se você quiser ampliar ali. Mas mesmo assim, por um ponto de diferença, o Fluminense é melhor do que o Boca Juniors. Caso tivesse o Rojo no time, ia ser empate. Mas sem o Rojo, que talvez seja uma peça fundamental, será isso. Dito isso, o time ideal seria Romero, Advíncula, Nino, Felipe Melo, Zarate, Marcelo, André, Ganso, Medina e Barco ou John Arias, John Kennedy e Germancano ou Cavani, e no técnico Fernando Diniz. Antes de a gente comentar sobre a terceira parte, se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela. E aí, eu vou fazer justamente aqui, eu quero fazer um vídeo de pelo menos 15 minutos para vocês não terem mais isso. Mas é aquela pergunta que eu acho que foi feita por diversos, né? O próprio Vilela Viajante Tricolor também começou com isso. Mas o Leandro Dias fala, o próprio Gabriel Amaral fala, eu tô vendo todos falarem. Só tem um resultado que o Fluminense possa ter nesse jogo: a vitória. O Boca Juniors perder também é um desastre, porque eles têm camisa, uma camisa pesada, aliás, com 7 títulos de Libertadores, indo pro 8º. Ganhou contra um dos melhores times do Brasil, que talvez seja até campeão brasileiro esse ano, inacreditavelmente. Ganhou do poderoso Botafogo por 4-3, tendo perdido por 3-0 no primeiro tempo de jogo. Virou para 4-3 no segundo. E você acha que isso daí é pouco pro Boca? Enquanto esse está jogando contra o Internacional, que meteu de 7-1 do Santos, mas o Santos completamente desgovernado. E que agora está tomando um ritmozinho tranquilo. Dito isso, só a vitória nos interessa. Eu espero isso em campo. Espero cooperação. Espero que o Fluminense jogue bastante raça e entenda que aquele ali é o seu campo. É o jogo mais importante. Demos a win. Nós estamos jogando nada no Brasileirão e demos a win apenas para esse jogo de amanhã. Ou nesse caso, hoje que você está vendo esse vídeo. Controle a ansiedade. Tá? Fale com seu psicólogo e seu psiquiatra para ficar tranquilo. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Eu estou às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Desculpas por não ser 15 minutos, é um pouquinho mais.
Mas é isso. Saudações tricolores. Espero vocês campeões. Valeu.